Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Roosevelt Conci e está começando mais uma edição do Zoom Debate. E hoje vamos falar sobre algo que não é só uma estação, é uma verdadeira oportunidade econômica de negócios, que é o inverno na Serra. O frio, sentimos que não congela e ele aquece nossa economia, impulsiona negócio, movimenta hotéis, bares, restaurantes, o comércio e toda a cadeia produtiva do turismo. Sabe o que é cadeia produtiva? Se não sabe, você vai saber daqui a pouco, mas dê uma chance para a gente, aguarde que você vai saber. Todos vocês que estão vendo hoje esse programa, estão assistindo, ou pelo Spotify, ouvindo a gente, vocês vão ter a oportunidade de saber que vocês estão nessa cadeia produtiva, de uma forma direta ou indireta. Nova Friburgo e a região serrana, Teresópolis e Petrópolis, onde o nosso sinal chega direto, tem um frio em sua vocação natural. Mas a grande pergunta é, estamos realmente preparados para transformar essa vocação em desenvolvimento sustentável e resultados concretos? Para enriquecer essa análise, recebemos dois nomes de peso no turismo regional. O Wellington Oliveira, hoteleiro, presidente do Convention Visit Bureau de Nova Friburgo, profissional com vasta experiência em articulação do setor privado para o desenvolvimento turístico, presidente também do Conselho Municipal de Turismo e o nosso já conhecido aqui na região pelos eventos que ele faz, pelas feiras, grandes feiras que ele realiza aqui ao longo de muitos anos, já mais de 30 anos, que é o Edson Almeida, mais conhecido como o Biá. O Edson Almeida dos Santos, presidente da Instância de Governança Regional da Serra Verde Imperial e do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Nova Friburgo. Referência quando o assunto é fortalecimento da governança. Você sabe o que é governança? Se não sabe, vai saber. Se sabe, você vai amadurecer aqui o que você já sabia, de governança turística regional. Fique com a gente, daqui a pouco a gente volta com esse debate que vai além do frio, vai esquentar as ideias, provocar reflexões e, quem sabe, ser um gatilho para novas estratégias de desenvolvimento para nossas cidades aqui da região serrana. Até já! Olá, estamos de volta e hoje, como eu disse, quer dizer, frio. Não está tão frio aqui, nossos estúdios aqui ficam em Nova Friburgo, a 150 quilômetros do Rio de Janeiro. Aqui é 2 horas e 15 do Rio e o nosso sinal chega para Teresópolis e Petrópolis também, mas nós não estamos aqui extremamente agasalhados, porque dentro do estúdio a gente consegue condicionar esse ar. Mas lá fora, com certeza, os 16 graus que nós estamos hoje, eu acho que é algo sensacional, algo maravilhoso. Mas às vezes quando alguém liga aqui pra gente na Serra, como é que tá em Friburgo? E tá um horror, tá um frio danado. Mas estou querendo ir a Friburgo. Olha só, se vier tem que trazer muita roupa, porque aqui tá muito frio. Olha lá, e se tiver gripado, não vem. Não é bem assim. Nós vamos saber hoje, vamos apresentar essas feras hoje que estão com a gente, que falam muito bem de turismo e hoje vão falar muito bem do frio. Eu vou começar aqui pelo nosso Wellington. Wellington, a gente tem aqui a tradição de dizer o seguinte, eu já fiz um currículo de vocês, mas às vezes vai dizer o seguinte, falou aquilo ali que não era bem aquilo que eu gostaria que falasse e tal. Então a gente fala o seguinte, Wellington por Wellington, quem é o Wellington? Resumidamente é isso aí mesmo, né? Então, Wellington, estou aí na área no turismo há 20 anos, né? Então, desde a formação nessa área atuando, né? Hoje à frente de 3 hotéis da cidade, à frente do Convention, à frente do Contour, justamente nesse intuito de fazer essa união, trazer esses novos debates, trazer novas lideranças para esse movimento tão importante, né? E esse é o propósito, você falou exatamente, a gente trazer reflexões novas, trazer que aqueles empresários ou aqueles que eventualmente, de alguma forma direta ou indireta, trabalham com o turismo, que eles possam sair do chamado conforto, às vezes, e conforto até do desânimo, conforto até, né, de muitas vezes, do negócio que não está indo tão certo e que a gente possa dar uma sacudida. Muito obrigado pela sua participação. Vamos lá com o Edson Biá. Edson Biá estava uma viagem bacana, porque isso ressignifica, com certeza, o currículo da gente, primeiro, pessoal e, naturalmente, profissional. Sempre quando eu viajei, eu falava o seguinte, a gente viaja para a gente poder, o quê? A gente poder trabalhar a cabeça, mas a gente também ter novas visões, ter novos exemplos, práticas exemplares que estão acontecendo. Às vezes a gente está colocando uma energia aqui tremenda e quando, na verdade, tem gente muito mais adiantado e a gente era somente a gente ver, né? Edson, seja bem-vindo. Quem é o Edson Biá? Edson Almeida, o Biá,
estou presidente da Serra Verde Imperial, que é uma instância de governança que congrega 5 municípios, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Guapimirim e Cachoeira de Macacu. É um trabalho bem árduo, um trabalho bacana de união, de prospecção, de fazer a capacitação e divulgação dessa serra maravilhosa com esses 5 municípios. E também à frente do Sinditurismo, que é o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Nova Friburgo, na batalha para fazer com que a gente tenha um cenário econômico, um cenário produtivo no setor. Vamos começar já. É o seguinte, a gente diz que normalmente a gente começa pelo chamado nivelamento ou contextualização. E o que é o nivelamento e contextualização? É a gente trazer quem está lá e às vezes sabe muito de turismo, tá? Ok, no decorrer vão estar juntos. Mas tem aqueles que sabem, né, mediano de turismo. E tem uns que às vezes não sabem, que dizem o seguinte: eu não posso fazer turismo porque eu não tenho dinheiro para fazer turismo e tal. E vão aqui hoje acabar com esse mito. Mas primeiro então tem que dizer o seguinte: o que é turismo? Que alguns falam que turismo é uma indústria. E quando a gente fala em indústria, as pessoas falam, mas a indústria não é um galpão, a indústria às vezes pode ter fumaça ou não ter fumaça, a indústria aqui na região nossa é metal mecânica, por exemplo, vestuário e têxtil. Vamos lá então. Senhores, o que é o turismo, ou é a indústria do turismo? E pode falar um pouco da região, um pouco de Brasil, um pouco de mundo. Está à vontade para a gente começar e trazer o público para a gente aqui. Vamos lá. Quem começa? Presidente do Convite do Biro aí. Tudo é turismo, né? Então a gente não tem como falar desse movimento. Tudo é turismo, tudo respira turismo hoje. Então, como definir turismo, né? Então, às vezes a gente acha que é o simples ato de viajar, de ir para lá e de para cá, mas nós fazemos turismo o tempo todo, né? Turismo é um grande negócio, é um grande propulsor, é um grande motor, é um grande vetor de desenvolvimento, de crescimento, né? Então, para a gente debater turismo, a gente tem que falar para falar de turismo, o que é turismo. Mas turismo envolve tudo, envolve todos, né? Então, envolve toda a cadeia, ela consegue conectar todo mundo, né? Então, eu vou mais nesse sentido. Edson. Então, eu particularmente prefiro não usar o termo indústria quando a gente trata de turismo, em função de algumas coisas da indústria que não são pertinentes, como a sustentabilidade, enfim, algumas coisas que eu acho que o segmento do turismo é um segmento que é uma porta larga, aberta, para empreendedores com capacitação e às vezes até não. Às vezes você tem um sítio e o sítio tem lá um passarinho que aparece lá uma vez no dia, que canta e que vai encantar o turista que vai chegar e que vai comprar o bolo, vai comprar tudo que você vender para poder observar o pássaro que está no teu sítio. Então, é uma porta de entrada de jovens, é uma oportunidade de gerar emprego, renda e fazer com que as famílias consigam viver no seu ambiente, no seu habitat natural, fazendo uma coisa prazerosa, sustentável, com desenvolvimento e gerando autoestima. Então, eu vejo que o turismo é uma porta, hoje a gente tem, por estar próximo do Rio de Janeiro, grandes oportunidades, já que o Rio de Janeiro é a porta de entrada da maior parte dos estrangeiros que entram pelo nosso aeroporto, e a gente precisa aprender a tomar um pedaço desse pessoal que vem só habita o Rio de Janeiro, os pontes do Rio de Janeiro, e depois nos trocam o estado do Rio de Janeiro como um todo, por Foz do Iguaçu, por outras paragens que tem uma divulgação. E acaba não descobrindo que existe paisagens, existe para cada um turista uma oportunidade de descobrir coisas boas no estado do Rio de Janeiro como um todo. Mas eu traria para reflexão, para que vocês pudessem junto, se nós tivéssemos então o que falar, alguma coisa, naturalmente, vocês definiram no que vem a ser turismo. O Wellington, ele tem a experiência como gestor hoteleiro, e hoje à frente de 3 hotéis aqui na região, à frente também já do Convention. Eu queria que você, e à frente também do Conselho Municipal de Turismo. Queria que vocês começassem a refletir, dentro disso que vocês trouxeram como turismo, hoje, como é que está o turismo no Brasil e na região? Cada um trazendo um pouco para que a gente pudesse falar do turismo internacional e já trazendo uma provocação a vocês. Já há muitos anos a gente fala que o Brasil ele tem aí em torno de 6 milhões de turistas. É um número emblemático, tá?
E quando você vê que alguns países, por exemplo, agora o Japão está se falando só no Japão em 32 milhões. E aí, às vezes fala, mas a Europa tem muito, a França tem quase 100 milhões de turistas porque é Europa. Mas o Japão é uma ilha. Você não tem ali 10 milhões de turistas no entorno, naquelas 3 mil ilhas. Então, eu queria que vocês começassem a falar a respeito disso. Como é que está a situação? O local, começasse do mundial para o local, mundial para o nacional, o nacional para cá. Fiquem à vontade, por favor. Primeiro vamos trabalhar. É melhor a gente falar do local, né? Então, a gente traz essa experiência, se eu te falar como hoteleiro, né? A gente vai percebo numa linha histórica esse crescimento. Quando eu falo de empresas, né? Quando eu falo de hotéis, a gente vai percebendo uma colocação, né? Falando de hotel, do hotel nas plataformas, nas prateleiras, você vai vendo o crescimento acontecendo, o turista chegando, pessoas novas chegando, a gente vê uma melhora, né? Mas a gente percebe que a gente ainda não explora aquilo que nós deveríamos explorar, né? Então, quando a gente fala de turismo regional, né, falta para a gente muito produto, falta para a gente estar nas prateleiras das principais agências e operadoras, né? Se a gente pega, hoje os hotéis estão, né? Mas se a gente pensar Nova Friburgo como destino turístico, né, ele não tem hoje nenhuma operadora vendendo a cidade. Então, se você for procurar Natal, você vai ver Natal em Gramado. Se você for procurar Carnaval, você vai achar Carnaval em Salvador. Se você for procurar algum circuito aí mais de frio, você vai ver Campos do Jordão, você vai ver aquela região de Minas Gerais, mas Friburgo não está na prateleira de ninguém. Então é um destino que se vende sozinho, né? A gente tem a maior parte do nosso público, ele vem do Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala de turismo, né? Quando a gente fala de turismo, na questão que é esse ato da pessoa se movimentar, ir para algum lugar e permanecer e ficar, o turista Nova Friburgo não tem, né? Nós temos aquele que vem ali de baixo e sobe a serra e vem passar 1, 2, 3 dias aqui, mas aquele grupo de pessoas de outro estado, de outra localidade, nós não temos. É bem pequeno. Então, com isso reflete o quanto nós estamos se promovendo de maneira errada, né? Então, a gente temos eventos, temos promoções, mas para colocar Friburgo a nível nacional, a gente precisa de fato desenvolver uma outra linha de trabalho, né? Mas apesar disso tudo, né? Então, assim, quem vem para Friburgo, é o que a gente falou, ama o frio. Quem vem para Friburgo ama o período de verão, né? As estações aqui, né? Então, assim, quando a gente fala de alta temporada, a gente fala de inverno, mas Friburgo também tem um verão que virou alta temporada. Então, hoje o verão ele é tão forte quanto o inverno, né? Isso eu falo pela experiência dos hotéis. Aí quando a gente pega essa experiência de ecoturismo, São Pedro, Lumiar, que é uma área muito bem visitada, né? Eu mencionava em conversas anteriores que Friburgo, ano passado foram 7 milhões de pesquisas, né? O nome Nova Friburgo, 3 milhões, desses 7 milhões, 3 milhões foram de Lumiar. Então você vê o quanto o destino é procurado, o quanto é uma potencialidade, o quanto Friburgo é essa potencialidade, e a gente precisa justamente gerar esse movimento de trazer essas operadoras para colocar Friburgo visível, né, na pesquisa aí dos principais. Então, mas eu vejo, né, como eu falei, nesses anos todos, à frente de hotel, de formação, a gente vai vendo, né, e observando com pequenos passos, né, mas estamos caminhando, não na velocidade que nós precisamos como organização, como governança, né, mas com passos sendo dados, né. Eu vou trazer já outras provocações que me cabe exatamente isso. Aqui o programa não é combinado. Nós vamos perguntar para que eles possam responder o que eles queiram responder e não façam as provocações necessárias. Então, eu vejo aqui, vou trazer números para vocês. Pessoal, a voz hoje também não está tão boa, né? Semana passada a gente estava assim, mas nós estamos recuperando aqui. Estamos aqui com gengibre. Isso que é bom, gengibre, para a gente poder... Mas, gente, é o seguinte. Gramado, que é sempre aquele case, né? A gente não tem como fugir, né?
Gramado, 6 milhões e 500 mil visitantes. Eu ouvi lá. Você chega aí numa banca de jornal, quantas pessoas vêm aqui? Mais 6 milhões. E agora está aqui. 6 milhões e 500 mil. Tal. Um PIB turístico de 1 bilhão ao ano. Eventos, Natal, isso, aquilo. Tal. Campo do Jordão. Cai bastante, mas 1 milhão e 500 mil turistas no inverno. Taxa de ocupação dos hotéis, 95% em julho. Economia, tal. Aí vem Monte Claro. Algumas coisas para que você possa percorrer isso aqui, Bia. Crescimento de 20% no fluxo turístico nos últimos 5 anos. Investimentos privados na ordem de 60 milhões. Hotelaria, gastronomia, tal. E aí a gente vê um exemplo de Zermatt, na Suíça. Uma cidade que com 5.800 habitantes, ela recebe por ano 2 milhões e 400 mil turistas. Né? Bariloche, 40% do PIB local vem do turismo de inverno, por exemplo. Mas vamos parar aqui, porque aqui nós ainda não entramos na questão do inverno. Vamos deixar o inverno para depois, estamos falando na questão do turismo, que é o turismo. E para trazer uma situação é o seguinte, quando o Wellington fala e o que ele ocupa, né, a posição dele, que vem destacado ele com um gestor que leva a liderança dessas duas entidades outras, o hotel é um dos equipamentos, mas não adianta você ter o hotel, né, se você não tem o que fazer fora do hotel. Né, isso, então, de forma bem clara, a menos que seja um resort bacana, que você tenha ali todos os atrativos, que não tenha que sair do hotel. Né? Mas em razão disso aqui, ou em função, ou a constatação, é mais um ingrediente para você se ocupar no seu comentário, por favor, de turismo nacional, local. Vamos colocando o turismo no modo geral. As pessoas precisam descobrir que o turismo ela está do teu lado, o turismo é transversal. Ah, mas eu trabalho no caixa de um supermercado. Mas quando tem alguma movimentação turística que a cidade aumenta, alguém vai ao mercado comprar para poder botar no hotel, ou para poder botar na lanchonete, para botar no food truck. Ah, mas eu sou taxista. Quando aumenta o fluxo, o taxista trabalha. Então, o turismo, todos nós temos que ter no peito cravado, eu sou turismo, eu sou Nova Friburgo. Porque quando o turismo vai bem, é um dinheiro novo que incrementa o comércio, os bens, os serviços e toda a atividade econômica. O hotel precisa se melhorar, então ele vai lá, bota uma planta, aí aluga do horto, ele precisa fazer uma sinalização, ele bota uma gráfica para imprimir, ele vai ter que fazer as divulgações, ele contrata uma agência de publicidade. Então, o que no meu entender precisa e que a gente precisa entender isso, é que o turismo é do ganha-ganha. Então, quando você faz essa movimentação e que a cidade, o trade que a gente fala, né, da cidade, compreende que ele vai ganhar se ele abraçar o turismo, então quando tem um festival de inverno, todos os restaurantes têm que funcionar até a hora que tiver cliente. Todos os estacionamentos, quando tem um Natal, tem que abrir, tem que ficar com o estacionamento aberto enquanto está acontecendo as paradas de Natal. É uma conscientização que você precisa ter de todos os empresários, não só de quem está à frente do turismo naquele momento. Entende? Então, por que de repente algumas cidades se destacam? A cidade já entendeu que ela tem que cuidar do jardim. Eu fui a Gramado, eu fiquei na época da pandemia, de 2011, numa missão de ir a Gramado, Joinville, não sei o que, e entender como é que aquilo funcionava. Então, várias empresas adotam seus jardins e cuidam dos seus jardins. A prefeitura tem lá o outro municipal que troca, as pessoas não tiram a plantinha que está ali quando você bota. Então tem um carinho, tem um cuidado, porque ele sabe que aquele recurso ele vai voltar para ele. Então, quando você pega Campo do Jordão, cidades pequenininhas, todos os 5 mil dessa cidade aí estão trabalhando no segmento do turismo para receber, para alimentar, para acomodar, para transportar, e entendem que isso é um juízo de valor que vai fazer a diferença no caixa dele no final. Coisa que a gente aqui às vezes não acontece. O Wellington falava de 4 milhões, né, de buscas. Né? 7 milhões, 3 milhões de São Pedro do Lumiar. São Pedro do Lumiar. Precisa ter a participação desses empresários de São Pedro do Lumiar nas entidades. Ele precisa estar aqui, a gente precisa entender. Aí quando tem um problema, corre todo mundo para as entidades. Mas quando não tem um problema, o cara bota o dinheirinho no cofre, ele vai para o Rio de Janeiro, leva o dinheiro dele. Não está nem aí se o contexto do local que ele está desenvolvendo aquela atividade dele é bom ou ruim. Então isso faz com que a gente nunca consiga trabalhar de forma consistente o nosso setor.
Mas a gente tem que divulgar. Eu tenho um amigo nosso muito próximo, né, seu também, que tem que fazer divulgação, que tem que não sei o quê. Tudo bem, vai lá fazer uma divulgação e bota 1 milhão de pessoas aqui. Vai almoçar aonde? Vai dormir aonde? Vai fazer aonde? Se a gente não tem como receber 1 milhão saindo falando mal. Que vieram na Nova Friburgo e descobriram que a gente não tem um parque hoteleiro que comporte 400, 500, 1 milhão de pessoas. Por quê? Porque a gente ainda não está... tem um amigo nosso também que sempre falava isso. Quem pede, recebe. Quem se desloca tem preferência. A gente não está pedindo, a gente não está deslocando. A gente está cada um no seu ponto, defendendo o seu umbigo, que a gente fala aí, eu gosto muito de usar a política do umbiguismo, onde eu estou vendo o meu negócio. Se o meu negócio está bom, eu não quero saber se o hotel do Hélio está bom. Eu faço meus eventos, problema do Hélio lá, se vai ter alguém lá. Aí ele fala, poxa, eu estou no hotel, não quero nem saber se o Beto está fazendo evento. Quando a gente está descobrindo que é exatamente o contrário. Eu preciso do hotel, ele precisa do evento, a gente precisa das pousadas, dos restaurantes, das lanchonetes. E enquanto o nosso povo não descobrir que trabalhar junto, harmonicamente, em prol de conquistar uma grana nova, um recurso novo, gerar mais emprego, gerar mais renda, a gente não vai sair do status quo. Ele fala que está há 25 anos, eu estou há 30. E nem duas situações complicadas, que foi 2011 e a pandemia, conseguiram fazer isso, se juntar em prol da gente melhorar onde nós queremos colocar. Quando a gente fala de oportunidades, você está falando de pandemia, né? A pandemia foi esse propulsor do turismo rural. Né? Então hoje a gente está aí com essas... Do endoturismo, do regional? Do regional. Então essa semana mesmo a gente estava em reunião ontem com o pessoal do setor rural, né? Dessas experiências, para a gente sentar, conversar e a gente se aproximar, porque exatamente a gente como cidade, a gente ainda não entendeu como trabalhar turismo. Então tá cada um lá fazendo o seu trabalho, a cervejaria lá tá fazendo a sua cerveja, com excelência. Ela tá ganhando o seu prêmio, a melhor cerveja com café, e botou lá o café Montal lá, foi premiado junto com aquela Abrachef, que foi aquele menino também que estava lá. Então aí você vê lá o cara lá fazendo uma mega experiência na casa dele de cerveja, você vê lá a Fernanda, o pessoal de Amparo, todo mundo fazendo bem ali, mas não com a estrutura necessária para que a gente gere esse movimento, né? Então a gente precisa justamente trabalhar esse fortalecimento, trabalhar essa pertença, porque se a gente pega esses casos de sucesso, vamos falar de Gramado, ali você tem uma gestão inovadora, você tem o empresariado realmente à frente do negócio, são eles que sentam e cuidam com todos os detalhes do que vai fazer, como vai fazer, e que vieram aprender com a gente na época que Friburgo estava lá no seu auge, vieram aprender, né, como se fazia turismo, porque Friburgo recebia tanta gente, e se organizaram para isso. Então eles envolveram, de fato, essa cultura de pertença, esse turismo cultural. Aí quando eu falo cultural, eu falo de pessoas, eu falo de conscientização. Lá eles respiram isso. Aqui e respiram isso o ano inteiro, além dos eventos, todas as situações que lá acontecem, assim como você pega Bonito, enfim, tanto Mato Grosso do Sul, tantos outros lugares que funcionam muito bem. E a gente ainda não conseguiu se estruturar para isso. Então, é uma dor para mim, é uma dor, já com certeza é uma dor para você, porque a gente vê vários atores, mas bons atores, excelentes atores, mas a gente não vê o filme acontecer. São vários spoilers, vários takes, né? E ali a gente não consegue juntar essa galera para que de fato a gente consiga promover o destino de maneira eficaz e estruturar o destino para que de fato a gente possa receber. Quando a gente fala de São Pedro e Lumiar, né? É uma pérola aquilo. Mas se a gente pega quem está legalizado como deve estar, quem tem o cadastro, quem tem alvará, são quantos Airbnb que tem lá embaixo? Rede hoteleira lá não tem, né? Tem o Eco Rio, tem 2 empreendimentos maiores, né? Mas que não comportaria a demanda se a gente começa a criar um produto bem padronizado para colocar na prateleira de uma operadora. A CVC agora vai começar a vender Lumiar com alguns hotéis parceiros e essas empresas que trabalham, né? Ela tem esse nicho dentro da cartela dela, né? E vai lá, vão ser 3 hotéis lá parceiros e mais o pessoal que faz o ecoturismo para fazer aquele turismo de experiência. Lumiar vai entrar nessa prateleira da CVC, assim como o Friburgo também, né? Então, assim, procurei a CVC... Esse é o trabalho da governança. Justamente, é o trabalho da governança. Justamente procurei a CVC
para começar a colocar Friburgo. A gente está recebendo a CVC agora de 18 a 20 de junho, né, justamente para fazer todo esse trabalho de conscientização com eles, para que eles possam, de fato, começar a vender Friburgo todo dia, né? Então, com o rodoviário saindo, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro, para justamente visitar aquilo que a gente tem, aquilo que já atrai, que são esses principais circuitos que todo mundo conhece, o Telefrio, o Circuito de Amparo, Flores, o Murango, o Country Club, né? Então, o Espaço ARP, o Circuito de Compras. Então, isso está tudo já na mão da CVC para a gente conseguir trabalhar. Mapeado, Aí ontem, quando eu sentava com o pessoal, conversava, eu falei assim, vocês estão todos aqui premiados na cerveja, você premiada na cerveja, você que vai pegar sua cerveja e gostaram tanto que vão levar para aniversário do Romário, né? A gente tem lá a cachaça fazendo, a gente tem tanta coisa, mas ninguém conhece vocês. As grandes operadoras, as grandes agências não conhecem vocês. Porque a gente não conseguiu se juntar a de uma gente não forma conseguiu se juntar, que mostra que a gente tem força. Mostrar, né? Então, e eles ficaram assim, realmente. Eu sei, então tá todo mundo nadando para morrer afogado. Sim, exatamente. É isso que a gente tem vivido nesse cenário. Então, quando a gente vai comparar o que essa cidade, esses cases de sucesso faz, a gente percebe que a iniciativa privada ela está à frente. Ela está unida, ela está trabalhando em conjunto, ela tem um plano de ação, ela tem um plano estratégico, né? Ela é técnica também, né? Então é onde a gente pega, se a gente pega todo um setor privado com esse olhar lá na frente, junto com o setor público alinhado com ele, porque é onde também está funcionando, o público está junto ali, né? Aí a gente consegue caminhar. Então, quando a gente faz essa comparação, a gente sempre vê o quanto eles estão muito mais avançados, porque eles entenderam como trabalhar o turismo. É isso. E a gente, por exemplo, a gente agora falava um pouquinho em off aqui, antes de começar aqui, na quinta-feira a gente tem um grande evento, que é o Expo Rio, que é um evento que acontece no Lagoon, no Rio de Janeiro, onde a região vai estar presente, e a gente, enquanto região, estruturou uma área grande para botar nossos 5 municípios, e dentro dos 5 municípios tem as nossas entidades, e aí estava lá eu e o Hélio, pelo amor de Deus, gente, quem é que tem material para colocar? E aí nós estamos indo, por exemplo, independente se é associado do sindicato ou se é associado do convênio, nem material dos nossos restaurantes, dos nossos hotéis, não sei o que, a gente tem para levar. Aí na parceria público-privada, convention, entidade e prefeitura, nós temos material de divulgação do destino. Mas podia estar divulgando todos os nossos empreendimentos. E o que a gente percebe hoje, as feiras hoje, se tirou pela WTM agora que tivemos. Sim, São Paulo. Mês passado, né? Foi. Mês retrasado? Mês retrasado. As feiras hoje é network. É você sentar, é você conversar, é você trocar ideia, é você trazer essa proximidade, é você entender que aquele grupo que frequenta Campos do Jordão pode ser indicado para Friburgo, aquele que frequenta Monte Verde pode ser indicado para Friburgo e vice-versa, porque esse turismo ele está acontecendo, esse movimento ele está acontecendo, né? E a gente percebe o quê? Que o pessoal que entendeu o turismo para essas feiras, eles levam para dentro desses eventos a sua experiência. Isso aí. Né? Então, se a gente fala, não adianta eu ir para lá com a caneca e botar uma caneca lá. Eu tenho que ir lá levar a caneca e botar o produto aqui dentro para que aquele cliente ele possa saborear, perceber, ter essa sensação. Tem que usar os 5 sentidos. É o que eu falava com o pessoal ontem, vocês do Circuito Rural. A gente vai estar com esse evento no Rio de 5 a 8. Quem de vocês vai estar lá com a gente? Ainda tem uma outra facilidade. Cadê as flores para estar lá, para dizer? Cadê o chocolate? Cadê o morango? Cadê a cachaça? Cadê a cerveja? Cadê aquilo tudo que nós temos? Cadê os produtores? Cadê toda essa cadeia produtiva que nós temos aí do turismo dentro de uma feira dessa, promovendo Friburgo? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Ainda tem uma facilidade. Enquanto Serra Verde Imperial, nós contratamos duas pessoas especializadas para ficar no nosso espaço. Ah, mas eu não consigo ir, não precisa ir. Mas são 2 pessoas especializadas, são guias formados, turismólogos, que estão lá para divulgar Nova Friburgo. Conhecem muito mais, às vezes, Nova Friburgo do que muitos de nós. E eles ficam lá porque está sendo pago pelo Serra Verde Imperial para divulgar o destino. E aí a Isabel falava comigo hoje, quando é que vai descer o material? Eu já estou com todo mundo aqui, a gente não consegue botar. Aí, enquanto Serra Verde, a gente está negociando um espaço dentro da rodoviária do Rio, com a Roberta. Mas que material que eu vou botar dentro da rodoviária do Rio? E aí eu tive com o povo do Galeão, naqueles eventos que nós tivemos lá.
Vamos ter um quiosque no Galeão? Que material que nós vamos botar lá? Porque não adianta só você... Essa prospecção, a gente já andou. A gente sempre conversa que a política de Estado a gente está fazendo. O que é a política de Estado? Independente se o Hélito vai estar amanhã no convention, ou se eu votar no Serra Verde ou não, a gente está abrindo as portas com o governo do Estado, com o governo federal. Eu vou a Brasília agora no dia 6, 7, 8, 9, ou 7, 8 e 9, 4 dias. A gente está conversando com o povo da Embratur, a gente está conversando com o pessoal do governo do Estado. Nesse evento do Rio vai estar todo o trade lá, ministro, e a gente está abrindo essas portas. Mas não adianta abrir as portas e na hora que o pessoal chegar aqui, a gente não está preparado. A gente não ter uma pessoa na recepção que seja bilíngue, a gente não ter lá uma camareira que saiba fazer, nessas viagens que você estava falando. Cara, cada vez que eu chegava no meu quarto, tinha um bichinho que era uma toalha, minha mulher ficava admirada com isso, era uma toalha, que cada dia era um urso, no outro dia era um macaquinho, no outro dia era alguma coisa, não sei o quê, sempre tinha uma coisinha na cama, não sei o quê, que encantou tanto ela que ela ficou maravilhada com aquilo. Entendeu? A gente não chegou nesse momento. Então, o que é que falta? Eu acho, na minha humilde opinião, falta as pessoas quererem estar juntos. Porque senão não adianta o Hélito lá, esses milingui lá, com os hotéis, com tour, com tudo que a gente já viveu isso, a gente correr para lá, conseguir tudo e quando chegar aqui, não tem. Outra coisa também que é uma percepção, botam tudo na conta do público. Não, tem divulgação no Rio de Janeiro, porque o público não faz. Não, o público faz sim. No convênio que tem, nós temos uma assessoria de imprensa no Rio, que é uma assessoria de imprensa famosa e que divulga o nosso destino, divulga nossos eventos. A gente tem material para levar, tem material para descer. Só que quando o cara chega aqui, um turista chega aqui, ele não encontra talvez aquilo tudo que a gente está vendendo lá. E a gente não pode vender o que a gente não consegue entregar. Então, volto, receita do dever de casa, todo mundo junto numa grande conglomerado, falando o mesmo idioma, independente se eu não gosto da cor do Hélito, da cor do hotel, de não sei o que, não importa. Nós somos do partido do turismo. E o turismo é, no meu entender, a válvula para fazer com que todas as cidades aqui da Serra ganhem, assim, em escala, muito potencial. Nós temos de tudo. Observação de pássaro, cachoeira, a gente tem como fazer esportes radicais, a gente tem como fazer caminhada, fazer trilha, fazer ciclismo, fazer moto, enfim. A gente tem a beleza que até o povo de Gramado, que a gente teve um pouco de contato, falou, cara, algumas coisas nossas aqui não são naturais. Tem empreendimentos que você vai lá, ele não é natural. Nós temos coisas naturais. E se juntar aqui, então, a região toda, Guapimirim, quem vai a Guapimirim descobre ali que é o berço da Baía da Guanabara. Você anda ali dentro daqueles canais como se você estivesse no Pantanal, vendo boto, vendo um monte de coisa que a gente nem sabe que tem. O friburguense não conhece Guapi. Guapi não conhece o friburguense. A gente não conhece tudo que tem em Teresópolis. Então, esse turismo regional também é uma oportunidade de negócio para a gente fazer. Então, volto a falar, união e esclarecimento. Acho que a gente tem que fazer, a gente está olhando assim, a gente tem que fazer assim e conseguir enxergar todas as oportunidades do turismo, seja isso para a indústria. Estava agora num local que eu cheguei lá, estava um monte de cadeado de pendurado. Qual foi a minha primeira procura? Eu vou achar um cadeado da stand pendurado aqui? Olha só, imagina se tem lá um cadeado da stand. Entende? Então, a gente tem até isso. A pessoa pode subir aqui, ela pode fazer o turismo religioso, o turismo... Rapaz, tem vários. Tem uma Nova Friburgo, uma Serra Verde Imperial para cada turista que quiser vir, para tudo que é gosto. Então... O Hélito, eu queria trazer para vocês, estamos encerrando a primeira fase da contextualização, já passamos 4 minutos, mas acho que foi importante, eu deixei que fluísse aqui a fala de vocês, porque vocês estavam colocando nesse brado aí de vocês, essa questão, há que ter união, há que ter entendimento, há que ter a percepção que não dá para você ficar na sua capelinha sozinho, fazendo o seu negócio e achando que o seu negócio está indo bem e ok. Tá? Você não tem que... nós somos uma cadeia, trabalhamos em rede. Então é isso que foi falado, de fazer a provocação. Você que é empresário de qualquer setor, eu falo sempre o seguinte, se a gente que recebe um turista em Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis e esses 5 municípios aqui da Serra Verde Imperial,
se você tem um atendimento legal, bacana, num posto de gasolina, se ele encher o tanque de gasolina para retornar para a cidade dele, completa. Por que ele chega no posto e fala assim, completa? Em vez de botar, fala assim, põe 50, põe 100, para a gente sair de Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, se ele coloca isso aqui, olha só o que ele está fazendo, ele está promovendo aquela indústria, aquela empresa, aquele negócio, aquele comércio, e aquilo tem um sentido. Mas também, quem está ali, o empresário, ele tem que se preparar para aquilo. Ele tem que saber como é que a pessoa reage aqui, ele tem que saber o que é o turista, como é que ele fala, qual é a linguagem dele, tem que estar preparado para dizer aonde que eu posso ter um hotel bacana aqui. Aí o cara não sabe onde é o hotel, não sabe o nome de hotel, onde que eu almoço bacana aqui, onde que tem uma atração bacana para cá. Então tem que ser preparado. Queria, para terminar esse primeiro bloco, então, um pouquinho mais longo, perguntar o seguinte, há um tempo, alguns anos, a gente falava que turismo era negócio para rico, quer dizer, era coisa para rico. Ou seja, quem viajava, viajou, você não pode nem falar muito que você viajou, porque aquilo ali vai te identificar como alguém. Ao longo dos anos, é verdade, ao longo dos anos, alguma coisa até continua também, sim, né? Continua. Não pode falar muito não com o vizinho que você viajou, que vai botar olho grande em cima. Está com muito. Planta um pé de arruda. Está com muito. Vou pedir alguma coisa emprestado, né? Porque a gente vive num país capitalista onde o lucro é pecaminoso, ganhar dinheiro é feio e o sucesso incomoda pra caramba. Então, assim, enquanto a gente ficar com essa cabeça, o negócio não fica fácil. Então, dizer para você o seguinte, o turista mudou o negócio do turista, porque hoje a gente vê o seguinte, você pode estar num avião, você está vendo que tem gente ali viajando pela primeira vez ao teu lado, que às vezes está pagando menos ou mais, ou que seja, com certeza deve estar pagando menos, que viu, né? Mas acontece o seguinte, o perfil do turista, ele mudou. Mas uma coisa que eu já ouvi, que mesmo que tenha mudado, antigamente a gente vamos falar que fosse classe B, A, B, C. O turismo era classe A e B. Aí o que aconteceu? Pensava-se, vai entrar um grupamento de novos turistas, mas que não serão exigentes, porque nunca viajaram. Aí me disseram o seguinte, pelo contrário, o pessoal está exigente cada vida, quer o seu direito, exatamente, porque o dinheiro é muito esforço. Isso quem é o turista de hoje? E nós estamos na transição ou já houve essa mudança? E quem é que você... Então, eu vou dizer que o turista ele é sempre o mesmo. É o mesmo? É o mesmo, né? É o momento que é diferente. Então, existe turismo para todo mundo, né? A diferença é que, se a gente pega numa pirâmide aí de crescimento, existe aquele público que está acostumado, né, estava acostumado àquele serviço básico, que é o que nós estamos entregando hoje. Aí se eu falar assim, de experiência, estou falando de experiência, né? De modo geral, turismo, experiência. Então, aquele pessoal que estava habituado com ir para um hotel, se hospedar, tomar um café da manhã e ir embora no dia seguinte. Ou aquele turista que vai para um sistema de pensão completo e passa o seu final de semana todo ali. Esse público diminuiu, né? Então, hoje você vendo, o que a gente vê hoje é um crescimento maior de um mercado premium, né? Você pega o turismo de luxo no Brasil, ele crescendo aí em torno de 12%, né? Pequeno em relação aos países de fora, né? Mas em crescimento. Mas o mercado que nós hoje podemos explorar e não estamos explorando, né? Estamos aqui implorando para alguém explorar, né? É justamente esse mercado premium, aquele cliente, como você falou, que ele está mais exigente, ele quer pagar, mas ele quer ter o retorno daquele investimento que ele está fazendo, né? Então a gente vai vendo justamente esse mercado aí dentro de um marketing, né? Esse mar, o mar azul e o mar vermelho, né? Então a gente tem um mar aí para desbravar dentro de experiência onde cada um tem que repensar seu produto, né? Onde cada um tem que melhorar a qualidade do seu produto, melhorar a experiência ou trazer de fato uma experiência, sair desse serviço básico que a gente faz, né? Aí quando a gente fala de experiência, falando de serviço rural, né? O turismo rural traz essas experiências. Se eu falar de hotelaria, quais os hotéis em Nova Friburgo que traz de fato essa experiência para esse cliente mais exigente? Nós não estamos trazendo, né? Aí eu falo, não é um bom café da manhã que vai ser a experiência, não é uma roupa de cama, isso aí já é obrigação. Você tem uma boa cama, um bom café, uma boa roupa de cama, um bom atendimento, mas a experiência, né? Então é esse cliente hoje que está em ascensão,
né? Esse cliente hoje que está viajando mais, esse cliente hoje que está procurando mais, esse cliente hoje que está disposto a pagar um pouco mais por essa experiência, e onde várias cadeias aí hoje de hotéis estão sentindo essa mudança do público, né? O turista é sempre o mesmo, só que o tempo é diferente, então as necessidades são diferentes, né? Esse público ele tem aquele que vai continuar lá naquele serviço básico, mas tem aquele que quer viver essa nova experiência. Então, o meu incômodo hoje é esse, né? Tanto como hoteleiro, né? A gente está trabalhando em cima disso, né? Mas na visão geral a gente vê que, de fato, a gente não tem. Por exemplo, se você pega um hotel, vamos falar de Gramado de novo, eu estou fechando a parceria com uma empresa de recreação, ela fez uma vasta formação. Gramado hoje consegue pegar os hotéis em parceria. Ele tem uma empresa que, se os pais quiserem sair para fazer um Vale Night, aquela empresa de recreação vai para dentro do quarto do hotel, instala câmeras, os pais saem, ficam lá tendo festa do pijama, tendo tudo, né? Enquanto eles estão se divertindo, os filhos estão sendo cuidados por uma empresa contratada. Você quer um café da manhã da sua filha de princesa, que ela se vista, sei lá, de Rapunzel, e vai dentro do quarto da criança, toda fantasiada, levando aquele café, né? Experiências desse tipo que falta para oportunidades também de negócio. Então, assim, é onde você justamente vai atingindo esse público que está em ascensão. Edson, eu queria já entrar na questão, aí você faz os demais comentários, que às vezes. Mas já entrar na questão do frio. O que a gente fala do frio? Nós viemos aqui para falar do frio, mas para falar do frio nós temos que falar do que precede o frio, né? Da estruturação para que possa receber com relação a esse frio. Aí vou fazer mais algumas provocações para vocês, para que vocês possam aqui trazer. Nós temos as 4 estações, né? Mas nós aqui de Serra, o que é Serra? Nós estamos numa altitude, como o centro de Friburgo, 847 metros. Né? E o que acontece? Naturalmente, nós temos uma temperatura que é diferenciada. Para que você possa ter noção, aqui na região rural de Nova Friburgo, nós temos uma temperatura média, às vezes no inverno, que chega de 6 a 9 graus. A gente viaja para ir para alguns lugares, ou no sul, ou fora do país, para a gente pegar isso, é uma coisa de louco. Turismo representa 6% do PIB da cidade, podendo crescer até 12%, segundo IGR de Serra Verde Imperial. Mas eu queria falar o seguinte, então vamos entrar no frio. Uma estação que qualifica ou pode qualificar as cidades serranas é a estação, né, do inverno. Acho que ela deva ser qualificada para isso. Então, nós devemos ter... Qual é o nome do Edson? Edson Almeida. Então, vai ser Edson Almeida de inverno. Edson, de inverno. Rosio de inverno. Então, nós em Nova Friburgo, vocês já falaram alguma coisa nesse sentido, mas acho que a gente precisa se apropriar disso como um ativo nosso que vai fazer com que todos na cidade possam ganhar, e não somente aqueles que trabalham com hotel ou aqueles que trabalham diretamente no turismo. A cidade vai toda ganhar. Aí eu vou trazer para vocês reflexões. O frio, aqui com certeza com relação à reflexão, o frio como produto econômico, né? Então a gente fala aqui com esse frio como produto econômico o seguinte: o frio como transformar a previsibilidade do inverno serrano em um modelo de negócio perene. Ou seja, é o que eu falo sempre, em tese, todo ano tem inverno. Tem gente que no comércio reclama. Eu tive que semana passada com um comerciante que falou assim, não vendi, eu esperava um inverno muito mais rigoroso e não vendi, meus produtos encararam. Né? Então, mas a pergunta para os dois é essa: como transformar algo que é previsível, que a gente sabe que vai ter daqui a 10 anos, vai ter, claro, um grau a mais, um grau a menos, né? Que está acontecendo, mas o frio é de fato tratado hoje como um produto turístico ou ainda é visto apenas como uma estação? Trouxe 2 questões. Bia, por favor, e vocês trabalhem os dois aí. Temos aí 15 minutos para a gente falar e depois vamos trazer outras provocações ainda. Não, com certeza, um dos grandes pilares que a gente tem aqui na Serra é a nossa beleza, a nossa exuberância e o nosso clima. Então, se a gente conseguir trabalhar de forma, num ciclo perfeito, essas atividades do inverno, a gente com certeza vai ter um resultado maior. Mas para isso,
há necessidade de que você saiba que com antecedência qual é vai terminar agora, vamos dizer, eu vou falar do Natal, né? Terminou o Natal, você já tem que saber que tem um Natal do outro ano. Terminou o Festival de Inverno, você já tem que saber que tem um Festival de Inverno do outro ano. Que é exatamente isso que torna perene aquela vontade de você ir. Poxa, eu não consegui ir no festival lá para ver o Kikito, né? Mas ano que vem eu vou porque eu sei que naquela data tem. Essa incerteza de calendário, essa incerteza de tudo que vai acontecer, isso faz com que a gente não consiga ser perene em nada. Você vai terminar o Festival de Inverno desse ano, você não vai saber o que vai acontecer no outro, quando começa, quando tem. Você vai terminar a Festa do Morango num ano, você não sabe se no outro ano você tem aquela certeza se ela vai acontecer. Como você não tem a certeza, o seu calendário ele não é um calendário fixo. Ele é um calendário móvel e com isso você não tem como dar a segurança para aquele turista de comprar o pacote e ele saber que ele vai chegar aqui todos os anos na mesma época e ele vai encontrar aquilo que ele está procurando. Não consegui ir para a Serra esse ano, mas ano que vem eu tenho certeza que vai ter. Aí chega no outro ano, não tem. Chega no outro ano, não tem o evento. Enfim, enquanto a gente não tiver estruturado com um calendário, com as ações, com os nossos produtos, com os nossos roteiros, e eles estejam perenes em funcionamento, a gente não tem como dar essa garantia para nenhuma operadora, porque você vai vender, como aconteceu aí, fizeram uma grande coisa aí numa área aqui que queria que fosse turística, aí botou um monte de empreendimentos pequenos. Era bacana. Só que a dona Mariquinha só abria na terça-feira. Aí na terça-feira que o do cachorrinho dela ficava ruim, ela não abria. Mas o turista chegava porque o papel estava lá dizendo que aquilo ia abrir. Aí o cara chegava, estava fechado. Aí o outro não abria na quarta, outro não abria na quinta, não sei o que. Então, resultado, gastaram uma grana, fizeram um material belíssimo, com vídeo, com tudo, e aquilo morreu. Por quê? Porque não tem uma consistência naquilo que a gente está propondo entregar. Então acaba que aquela segunda provocação que fiz aqui foi o seguinte, acaba que a gente não trata o inverno como um produto e acaba sendo meramente uma estação. Uma estação. Que é para outros municípios que não tem esse ativo que somos nós. É um ativo, isso que a palavra é essa. Na verdade, nós trabalhamos nas estações, mas sem os seus produtos eficazes, né? Então, quando a gente fala do frio... Se eu vou falar de alta temporada, a gente vai falar de julho, né? O que é o mês maior de movimento turístico na Serra? É julho. A segunda quinzena é o pico desse movimento. Não? Então a gente tem um maio para explorar muito, a gente tem um junho que a gente precisa explorar muito e a gente tem um julho que a gente precisa perpetuar, né? Então, o que a gente tem? Porque o frio por si só, ele já vende a serra. Já atrai. Quando você pensa em serra, eu não preciso gastar R$1 de impulsionamento para ter os hotéis cheios de sexta a domingo em todos os finais de semana de junho e de julho. Quando a gente fala dos hotéis centrais, né? Então, não precisa. Não preciso. Mas que produto eu tenho fixo, que o cliente sabe que todo ano tem esse mega evento lá, ele já tem sempre uma data certa, então a gente sempre a gente fica nessa insegurança, é o que o Biá falou. O Festival de Inverno, um ano ele acontece num mês, outro mês esse ano ele vai acontecer junto, então isso já gera, a gente não consegue. Ano passado, se eu não me engano, a gente teve o festival em junho, não é isso? Foi Sim. Pela prefeitura, e esse ano e de julho foi o do Sesc. Então foram 2 períodos de movimento. Esse ano nós não temos nada em junho, a não ser a FEVEST, né? Que às vezes é em junho, às vezes cai em julho também. Isso para a economia geral também eu acho um ponto ruim, mas tem toda essa dificuldade por causa de São Paulo, a gente entende, mas ela cai dentro de um mês que a gente fala que para a hotelaria a gente chover no molhado, né? Então, mas ela acontece durante a semana, então você ainda pega o corporativo e tal. Esse ano ela está num período melhor. Ela está pegando ali as semanas que nem chegou o final de semana. É sempre segunda, terça e quarta. Ela sempre está ali na semana, mas teve uma época que ela pegava final de semana, que isso era horrível, né? Então a gente sente essa instabilidade. Então a estação por si só ela vende. Não precisa gastar dinheiro por isso, né? Agora a gente precisa gastar dinheiro e tempo para criar produto que fique de fato essa coisa dela perpetuado, dela, né? Se vender. Fizemos um convênio com o governo do estado, trouxemos para cá, se eu não me engano, 3 grandes influências de destinos de rural e tudo para fazer. Sacrifício que foi
Quando ele vem, ele quer fazer uma experiência. Ah, mas eu não quero botar na minha pousada, que a minha pousada não tem nada a ver, eu faço não sei o quê. Ah, eu não quero que ele coma no meu restaurante. Então, praticamente as entidades e o governo do estado pagaram para que essas pessoas viessem para cá para divulgar, e eles nem conseguiram fazer a experiência porque faltou capacidade das pessoas que iam ser divulgadas de querer receber esse grande potencial de divulgação. Então, a gente tem realmente uma mudança no mercado, aí até vou citar aqui uma das convenções que a gente foi, um grande dono de agência, né, empresário, que é o Haroldo Schultz, que é de uma das empresas assim megas, e ele falava: o passageiro está mais exigente, prefere ficar 5 noites em um lugar só, aproveitar a estrutura do hotel, da cidade, do entorno, fazer tour a partir dali. O turista está menos disposto a dormir em camas diferentes a cada noite. Isso muda completamente a forma como a gente pensa o produto. Segundo ele, a nova lógica favorece a permanência mais longa em destinos únicos, que estimula o turismo local, amplia o tempo médio de permanência nos roteiros regionais e internacionais. Então, é isso que ele está falando, tem turismo para todo mundo. Desde que ele durma no hostel ou que ele durma no 5 estrelas, ele quer ficar no hostel 5 dias, para ele poder explorar regionalmente. Explorar a experiência. Aí daqui ele vai a Bom Jardim, daqui ele vai a Teresópolis, daqui ele vai a Petrópolis, mas ele não quer dormir cada dia numa cama diferente. Isso aqui é uma grande operadora, citando que isso aqui, ó, o passageiro hoje quer ser bem atendido, quer que alguém conheça o destino. E se você não conhece, perde a venda. Agora uma provocação que a gente percebe, e às vezes em algumas falas tem isso: onde tal viajou por conta disso e tal. O turismo, ele tem algo de posicionamento social, ou já é algo de sonho e almejar, né? Isso já está na corrente sanguínea já das pessoas que estão abrindo mão, às vezes, de outro investimento para investir no turismo. Por exemplo, carro. Tem gente, às vezes, que não faz carro. Ah, vou fazer a reforma da casa. Não, eu vou viajar. Estava agora numa reunião com uma pessoa que trabalha comigo. Eu falei, perguntei a 2 hoje: qual é seu sonho de viagem? Aí um falou assim: Alemanha. Nunca saiu do Brasil, mas ele está com a Alemanha. Mas não é para agora, mas está na Alemanha. Eu falei, não perca o seu sonho. Agora eu cheguei para em outra atividade e falei assim: seu sonho de viagem? Ele falou assim: Estados Unidos. Nunca no passado, eu me recordo, posso me recordar, que a gente se pensava em alguém, seu sonho de viagem, para quem às vezes está construindo uma situação, com um salário ainda médio e tal, está falando assim: meu sonho é Alemanha, meu sonho é Estados Unidos. A gente falava ir para uma praia, não é isso? Há um tempo atrás começou a se falar em Porto Seguro, uns 15 anos atrás começou a falar em Porto Seguro, e tem aquele negócio: quanto cabe no bolso, né? R$80 por mês, R$60 no mês. Mas dá quem é esse turista e o que ele pensa? Faz bem para ele já sabe que faz bem isso? É bom para arejar? É bom para se posicionar nas percepções de vocês? Porque isso é interessante para quem está nos vendo e ouvindo aqui, para saber aonde é que está isso. Eu adoro viajar, eu abro mão de qualquer coisa para poder viajar, tá? E estou aprendendo muito com vocês. Vamos lá, quem começa? Bia, vamos lá então. Então, o turismo, ele movimenta realmente muito assim, dessa forma que você falou, e hoje ele está no sangue de todas as pessoas. Lá em São Paulo, o governador quer fazer um túnel, o governo federal quer fazer um túnel para facilitar a vida de quem sai de São Paulo e ir para a Baixada Santista. E isso é o quê? É o turismo. Ele é regional, mas é o turismo que está movimentando, talvez, fazer um grande túnel, uma obra que é uma coisa que vai ajudar muito até para o Porto, mas em função do deslocamento das pessoas. Que às vezes leva 4, quem não sabe, leva 4, 5, 6 horas, às vezes 8 horas. 8 horas. Um período que você faz em 1h15, você pode fazer 1h10. Olha só, essa obra, que é uma obra gigantesca, em função de um fluxo turístico de feriado, né? Nosso prefeito aqui da nossa capital fazendo esses grandes shows na praia lá, que bota 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas. Turismo de show. Turismo de show. Que não se conhecia, o Brasil não sabia o que era isso. E aí tem gente que sai da Amazonas para poder ver a Madonna no Rio de Janeiro. Tem gente que sai de Buenos Aires para ver a Madonna no Rio de Janeiro. Entende? Então, o turismo hoje, ele faz com que todos nós tenhamos oportunidades. O vendedor de água no show da Madonna faturou. Quanto será que ele vendeu de água lá? Aquele povo todo. Então, a gente volta àquela coisa lá do início.
oportunidade hoje de ouro. O nosso governador até chegou a falar que era o petróleo da vez, que o turismo era o petróleo da vez, lembra do jargão lá no início do governo? Enfim, e o governo, tanto o governo estadual quanto o governo federal, tem investido muito. A Embratur está indo para todas as feiras internacionais, está colocando um produto de forma diferente. Não tem mais aquela coisa de só botar lá para sambar, para fazer tudo, não. Hoje tem experiência. Quando você vai tentar levar um produto para uma feira de fora, ele quer saber se a embalagem é sustentável, porque quando chega na Alemanha, aquela embalagem tem que ser sustentável. O público de lá, eles exigem isso. Então não é só mais o balangandã que está sendo levado. O Brasil está sendo levado a sério, está colocado... cerveja, futebol entendeu? E o samba. Está sendo colocado nas prateleiras de todas. Agora tem uma postagem do nosso secretário aqui, estava na China, abrindo o mercado chinês, entendeu? Fazendo todo o intercâmbio. Isso, olha só, estou falando do nosso secretário de Estado lá, o nosso Tutuca. Estava ele e o Sérgio Ricardo, presidente da TUI Rio, mostrando o Rio de Janeiro lá na China, abrindo negócios para que a gente possa realmente botar o Rio de Janeiro onde ele, precisa estar. E por que Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis não pega essa carona? Então, o turismo hoje, ele é a grande saída de quase que todos os países. E aí desmistifica algumas coisas. A gente foi a alguns atrativos internacionais que duram 3 horas na fila, 4 horas na fila para você entrar. Você vai para Disney, demora 3 horas. E aqui em Nova Friburgo também tem essa cultura que ninguém pode pegar fila nenhuma. Se o cara pega uma fila, ele diz que está desorganizado, que não pode. Mas quando você vai para Roma, fica lá 3 horas para entrar no Coliseu, em pé no sol. Então, resultado, precisamos, voltando, já que o nosso tempo está acabando, precisamos estar organizados, saber onde nós estamos, quem nós somos e principalmente aonde nós queremos chegar. Quer comentar? E daqui a pouco a gente faz aí o que vocês vieram aqui para falar, que não falaram, e vocês vão ter 1 minuto cada um para poder fazer o encerramento. Mas quando você fala essa questão social, né, a gente vai percebendo que aqueles que eles acabam se descobrindo no turismo, né? Então, às vezes, aquele movimento que vê o pai fazendo alguma coisa, que vê a mãe fazendo aquilo ali, que vai ajudar, que quando vê... Virou um negócio, né? Então, você pega a vinícola, por exemplo, Terras Frias, né? Não foi com esse intuito, né? O comentário é que não foi com esse intuito de atender turista. E hoje é o turismo que fomenta o negócio dele, né? Ele eu estava conversando com uma pessoa... que um hotel ligou para ele e falou assim, olha, eu tô com um monte de idosas aqui, não tem nada para elas fazerem aqui, é domingo, você, por favor, me ajuda, né? E ele, cara, o que eu vou fazer, né? Eu fiquei imaginando, né? O que eu vou fazer com um monte de idoso no morro, numa vinícola no domingo? Não, mas, por favor. Aí veio com o carro, pegou o grupo de idosos e levou para lá. Bom, subiram, desceram o morro. Cada uma dele comprou, o ticket médio de cada uma foi de R$900. Elas não deram conta de levar o que compraram, né? E ele ainda teve que despachar no dia seguinte a compra. Isso. Então, assim, são as oportunidades, né? Então, nesse âmbito, aí eu falo do social e também, né, numa questão de formação, o turismo é esse potencial de transformação, né? De conscientização, desse pertencimento, dessa questão da cultura. Então, a gente precisa muito focar nisso hoje, né? Eu falo isso, Wellington, porque às vezes há um desinteresse por conta do empresário ou do comerciante ao ver alguém que para ele não seria um consumidor. Não, existe. E quando na verdade tem ali aquele cartão de crédito que essas senhoras foram lá. Né? A gente percebe quando a gente fala, e aí quando a gente está falando de imagem, de marca, né? Se a gente parar e andar pelas ruas da cidade, estão mal vestidos, estão mal apresentados. Né? Aquilo que se convenciona, né? Você pega um frentista de posto de gasolina, né? Às vezes está com uma roupa de qualquer maneira, você pega um atendente de lanchonete, você pega um atendente de padaria que está assim. Então, falta de fato... Não encanta. Não encanta, exato. E a gente percebe que falta um interesse, né, do empresariado em fomentar isso, em investir nisso. Não descobriram que isso dá dinheiro. Não descobriram que isso dá dinheiro. Sobrou 1 minuto para você falar o que você não falou e veio aqui para falar ou mandar um recado para ali, para aquela lente ali, aquela câmera ali. Qual é o recado que você daria para quem está em casa e quer fazer turismo ou alguma coisa nesse sentido? Vamos lá. Bom, penso que a gente tem uma joia na mão,
seja falando do nosso município ou da nossa região, e que cada um de vocês, falava isso na universidade lá, o dia que fui, se entregue, tenha pertencimento. A gente mora num local bom, a gente mora numa região boa, a gente mora numa região com segurança, a gente ainda tem uma relativa bem-estar de poder estar, né? Você ainda tem ainda uma coisa bacana na sua vida, mas a gente precisa fazer com que Nova Friburgo receba tudo de volta, tudo aquilo que ela nos dá. Então ela nos dá segurança, a gente empreende, enfim, vamos devolver para Nova Friburgo acreditando que as nossas empresas podem ser mais fortes, podem ser mais unidas. Vamos deixar de lado todo e qualquer tipo de coisa que possa separar. Como diria na música, né? Dividir jamais. Vamos somar, porque se a gente tiver essa certeza e descobrir que juntos a gente vai conquistar o mundo, pode ter certeza que o turismo de Nova Friburgo e região vai deslanchar e a gente vai ter muitas oportunidades de emprego, renda, de coisa social, né? Distribuição social e, enfim, é isso. Acredite no turismo, porque o turismo vale a pena. Muito obrigado. Que a gente tem que dizer a vocês, obrigado. Acho que é algo que para alguns é novo, mas é algo que está consolidado para muitos. Revolucionário o turismo. A gente aprende muito com o turismo. Em todos os momentos é uma aula, né, quer seja de educação, uma aula de cultura, é uma aula de descobrimento e, acima de tudo, é algo que nos faz bem. Né? Queria agradecer a você, Wellington. Tenho 15 segundos para você. 15 segundos. O Marconi já falou que já passamos 1 minuto, 15 segundos. Rápido, mesmo. Mas é isso, é o nosso apelo, né, para que essa unidade ela possa acontecer, né? É a nossa disposição como empresário, como empreendimento, como entidade, né? A serviço, né? A gente precisa se colocar a serviço. E a gente precisa fazer a coisa acontecer, né? Então o meu convite é esse: doe aquilo que você ainda não doou, faça aquilo que você ainda não fez, volte atrás naquela decisão que você tomou, né? De não mais, como assim? Um dia eu falei, não quero mais saber disso aqui, não, mas aí depois passou um tempo, eu falei, não, eu preciso contribuir. Então, voltei atrás, né? Assumi o convênio, assumi o Contur nesse intuito de trazer de novo essa força, essa energia para a gente conseguir gerar esse movimento que a gente precisa, né? Então, o apelo é esse, né? Vamos trabalhar. Agradecer a você, Wellington, agradecer ao Edson Biar pela disponibilidade, dizer que é isso aí. Aprendemos um pouco hoje com o turismo e, como eu falo sempre, a gente entra de um jeito no programa e a gente sai de outro, com mais conhecimento, com mais dados, mais informação, que às vezes pode mudar a nossa vida. Espero que esteja mudando ou tenha mudado a sua vida também. Um abraço, até semana que vem.